Olá! O mundo vai mudando, as formas de trabalho também. Quem imaginou poucos anos atrás quantas profissões poderiam ser exercidas de casa, por exemplo, com o home office, ou até mesmo do celular, de qualquer lugar do mundo? E se o mundo vai mudando, as formas de trabalho vão mudando, as leis que regem tudo isso também precisam mudar. Hoje nós vamos falar de novas modalidades de trabalho e algumas regras que as disciplinam. E para ajudar a gente nesse assunto está aqui o advogado Luiz Gustavo Branco, que é especialista em direito do trabalho, com ênfase em direito sindical. Seja muito bem-vindo aqui, doutor Gustavo, Luiz Gustavo, para falar com a gente sobre isso. Olá, Carolina, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de todos para falar desses assuntos muito interessantes para todos nós. Sim, porque trabalho, afinal, né, rege a vida adulta de praticamente todo mundo. E eu queria começar entendendo quando ocorreram as mudanças mais recentes no que diz respeito às leis trabalhistas. Então, quando foi e qual o contexto, por que que elas ocorreram? A legislação trabalhista ela vem sofrendo alteração ao longo do tempo, né? Mas uma grande alteração que modificou mais de 100 dispositivos da CLT aconteceu em 2017 com a Lei 13.467, que é chamada a reforma trabalhista, né? Isso foi feito na época do governo do então presidente Michel Temer. Por que que aconteceu? Existem vários óticas sobre esses assuntos, né? E eu vou falar agora sobre a minha ótica. A gente entende, quem é do meio sindical, que houve um lobby muito forte das empresas, principalmente pelo fato do então presidente Michel Temer ser de São Paulo, né? E três pontos principais, a legislação trabalhista com essa reforma foi afetada. O enfraquecimento das entidades sindicais, um custo maior para as ações trabalhistas e a supressão de alguns direitos dos empregados. É claro que essa é a ótica dos sindicatos. A ótica empresarial é de que houve uma melhor flexibilidade das relações do trabalho, permitindo uma negociação direta entre o empregador e o empregado. Aí cabe a cada um defender a sua bandeira, né? Sim, é legal trazer as duas aqui para deixar o assunto para quem está assistindo. E nessas mudanças, eu queria saber também, elas embarcaram as novas modalidades de trabalho? E eu até pergunto, formalmente, o que são modalidades de trabalho? Existem algumas formas de contrato de trabalho, né? O contrato que a gente já está habituado, que é o por prazo indeterminado, existe o contrato por prazo determinado, e dentre esse contrato está o contrato de experiência, e o contrato mesmo por prazo determinado de até 2 anos, existe o trabalho, o home office, né? Então, existe uma infinidade de modalidades de contrato de trabalho e não modalidade de trabalho, né? E o que veio com essa recente legislação, que a gente pode trazer de novidade, é o que a gente chama de contrato intermitente. O que é o contrato intermitente? Ele não se aplica, apesar de ser possível, mas é difícil a execução, para toda e qualquer atividade, mas ele é mais voltado para aquelas atividades que tem mais sazonal, mais no final de semana, por exemplo. E o exemplo clássico disso são os bares e restaurantes, que ao final de semana precisam contratar alguns empregados para suprir a demanda, né? Então, esse contrato intermitente é a grande novidade das modalidades de contrato introduzidas pela reforma trabalhista de 2017. E além dessa novidade do trabalho intermitente, existem as outras que seriam as modalidades clássicas, que a gente pode chamar, tem o trabalho Isso. presencial. E se você puder falar um pouquinho da diferença, porque eu procurei e foram citadas quatro principais, que seriam o presencial, o teletrabalho, o híbrido e o externo. Então, se você puder falar dessas quatro, aí somando a essa novidade que é o trabalho É, intermitente. essas quatro modalidades que você citou, o que diferem elas é o local da prestação de serviço, tá? Presencial, teletrabalho, o híbrido e o externo. Mas, assim, a relação, o vínculo empregatício permanece o mesmo. Registro em carteira,
horário para cumprir, a exceção do externo, as mesmas regras, os mesmos direitos, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos tentar fazer categorias de trabalho, né? Então, tem o trabalho por prazo indeterminado, que é o mais comum de todos. Você contrata, passa no prazo de experiência e vai trabalhando até receber o aviso prévio. Existe o contrato por prazo determinado, e um desses contratos é o próprio contrato de experiência, que você sabe que tenha 90 dias. Se você não trabalhou legal, a empresa vai rescindir. E tem uma outra modalidade de contrato por prazo, que pode ser até 2 anos, que é para substituir uma mão de obra específica, por exemplo, a licença maternidade, em que a funcionária precisou se afastar por tantos meses, então contrata só para suprir essa necessidade, ou então para aumento de demanda. E um exemplo clássico disso é o trabalho no final do ano das lojas do comércio, em que é possível, sim, você contratar por prazo determinado. Não é comum, porque eles fazem uso muito do contrato por prazo de experiência. Então, nós temos essas duas categorias, por prazo indeterminado e por prazo determinado. A questão do trabalho presencial é aquele trabalho que você desenvolve na sede do empregador, né? É o que a gente está fazendo aqui. Você na Câmara Municipal, o comerciário na loja na qual ele trabalha, o metalúrgico na indústria na qual ele trabalha. Esse é o presencial. O telepresencial, ele já é para uma categoria de trabalho em que não demanda, por óbvio, a presença dele, mas ele mantém todas as características do empregado típico. Tem hora para começar, tem hora para terminar, tem meta para cumprir, ele só não está na sede da empresa. Isso acontece muito com escritórios de advocacia. E emergiu ainda mais na pandemia, em que se percebeu que o trabalho feito em casa ou feito no escritório físico era o mesmo. Então, esse é o trabalho fora do ambiente de trabalho, que é chamado de telepresencial, né? E também tem o híbrido, alguns escritórios é a mistura dos dois, né? 2 dias vai no escritório, 2 dias fica em casa. E tem o trabalho externo. O trabalho externo, ele tem uma particularidade, assim, algo muito específico. Para caracterizar trabalho externo, você não pode ter controle de jornada. Por quê? Porque o trabalhador externo não tem direito às horas extras, porque ele não tem controle de jornada. Agora fica lá um destaque. Se eu posso controlar, mas não controlo, não caracteriza trabalho externo, tá? Tem que ser aquele difícil controle. Passa lá segunda-feira de manhã na empresa, pega tudo que tem que fazer na rua, volta sexta-feira com a meta batida, está resolvido. Esse é o trabalho externo. Tá. E a gente percebe que, dependendo da modalidade de trabalho, muda muito o dia a dia do trabalhador e também a relação que ele tem com a empresa. Então, o que tanto as empresas quanto os trabalhadores precisam prestar atenção em relação às modalidades de trabalho, quando elas estão tanto contratando alguém, quanto quando o trabalhador está sendo contratado. Então, o que a gente deve prestar atenção? Primeira coisa é conhecer as regras, né? Ninguém vai para um jogo sem saber as regras desse jogo. E isso aconteceu muito e foi objeto de muita discussão judicial, por exemplo, o contrato intermitente, né? Por quê? Como que funciona o contrato intermitente rapidamente? O trabalhador ele é registrado, tem lá a data de início, só que ele só vai prestar serviço, ele só vai para a sede da empresa quando ele for convocado para isso. Então ele pode ficar com o contrato dele registrado por 2, 3, 4 anos e ter ido trabalhar 2, 3, 4, 5 vezes apenas, e vai receber apenas por esses dias. E aí a gente costuma atender muitos trabalhadores assim: sou registrado, mas o meu patrão não me pagou esse mês. A hora que você vai ver, ele está lá com um contrato intermitente e não foi convocado para o trabalho nesse mês, por isso não recebeu. Então, esse é um trabalhador que aceitou uma situação sem saber as regras desse contrato. E isso acontece muito. A mesma coisa, agora, olhando o lado do empregador,
a questão do contrato de experiência, que pode ser até 90 dias, não necessariamente 90 dias, e uma prorrogação. A prorrogação pode ser a qualquer momento. 30 mais 60 dias, 60 mais 60, 20 mais 20 dias. E às vezes o empregador faz lá um contrato de 30 mais 30 e esquece disso e está na cabeça dele que são 90 dias. E aí quer dispensar como se fosse término do contrato de experiência. Mas não é. Então tem que pagar ali a multa do fundo de garantia, o aviso prévio. Então são situações em que tanto o contratante como o contratado firmaram um contrato sem conhecer as regras desse contrato. Então, qual que é a grande dica? Procure conhecer as regras do jogo antes de começar a jogar. Sim, falando em regra, né? Até agora a gente falou bastante do que consta na CLT, que é a principal lei trabalhista aqui do Brasil. Mas tem outros tipos de trabalho que ficam um pouco fora disso, né? Mesmo quando tem uma relação entre um trabalhador e uma empresa. Então a gente não está falando de empreendedores, a gente está falando quando tem realmente essa relação, um trabalhador e uma empresa. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um freelancer, por exemplo, um contratado por serviço ou por projeto, um terceirizado. Enfim, esses casos que não entram exatamente na CLT, existem legislações para eles? São duas situações, o contrato de trabalho e o contrato de emprego, né? Uhum. Para caracterizar o emprego, tem que preencher os requisitos do artigo 3º da CLT, que é a pessoalidade, que é a remuneração, que é a subordinação, que é a não eventualidade. Então, se preencher esses 4 requisitos, é empregado. Se faltar um desses requisitos, já não caracteriza o vínculo empregatício e vira um contrato de trabalho, não um contrato de emprego, tá? E você mencionou, por exemplo, o freelancer. Essa foi uma criação que fizeram que não existe regra para isso. O freelancer é o trabalhador eventual, é aquele que presta serviço um único dia. Eu vou dar um exemplo assim bem clássico: é a faxineira, que vai apenas um dia limpar a casa da pessoa. Ela é uma freelancer. É o entregador de panfleto na rua, que vai entregar por 1, 2 dias. Então, isso é o freelancer. Mas é que esse nome não é o nome correto a se utilizar para essa modalidade. Agora, uma outra categoria de trabalho que a gente está vendo muito, está muito na mídia agora, são os trabalhadores por aplicativos. Uber, iFood, falando aqui o nome das empresas, né? E eles têm tentado, de alguma forma, o reconhecimento do vínculo empregatício através de processos judiciais trabalhistas, e na Justiça do Trabalho, que é o órgão especializado no assunto, eles têm conseguido. Por quê? Porque aqueles 4 requisitos que eu mencionei foram preenchidos. Entretanto, quando chega no Supremo Tribunal Federal, eles têm uma discussão que veio com a reforma trabalhista, que permitiu a terceirização da atividade fim da empresa. Antigamente, você só poderia terceirizar atividade meio. O que é atividade meio? Segurança, de limpeza, né? Uma escola poderia terceirizar a segurança, mas não poderia terceirizar os professores. Agora você pode fazer isso. Então, a celeuma é: alguns trabalhadores que de fato são empregados, mas não estão registrados, não têm o vínculo reconhecido, porque o Supremo entende que qualquer nova forma de contratação está legalizada. E isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso pode chegar a uma precarização, chegar ao ponto de uma borracharia contratar um funcionário sem registro e dizer que o Supremo autoriza a contratação de terceirizados lá no fim, né? Então a gente precisa tomar um cuidado em relação a isso. E já que você está falando desses novos casos, né? Porque realmente são coisas bem recentes e que envolve tecnologia, envolve discussão, né? Porque são novidades, como, por exemplo, o trabalho por aplicativo. Teria como você falar um pouquinho de algumas decisões jurídicas recentes que sugerem caminhos e entendimentos sobre as novas relações de trabalho? Esse caso que você citou do STF, com certeza é uma delas, mas existem outras? Sim, tudo que é novidade, e o correto na criação da norma jurídica, na criação da lei, é exatamente isso.
é o acontecimento, depois nós vamos atribuir um valor a esse acontecimento, e se isso for importante, transforma em lei, né? Existe esse caminho para transformar em lei. E, de fato, agora nós, com o novo governo, me parece que eles estão tentando regulamentar o trabalho através dessas plataformas digitais, né? Agora, tirando as plataformas digitais, nós temos visto que a justiça não tem reconhecido o vínculo empregatício, por exemplo, entre médicos e operadores de planos de saúde, ou entre médicos e clínicas, né? Com o seguinte entendimento: o médico é uma pessoa que não é hipossuficiente, ele sabe o que está contratando, ele aceitou as condições da empresa em receber através de nota, por exemplo, pessoa jurídica, ou de fazer o freelancer, trabalhar em plantões, né? Então, ele aceitando essa situação, a justiça tem entendido que essa terceirização, ainda que da atividade fim, pode acontecer sem vínculo empregatício. Então, está tendo uma maior flexibilização nesse entendimento na questão de vínculo empregatício, né? E o Supremo, através do tema 725, que disse que é lícita a terceirização da atividade fim, é o que está cassando as decisões da Justiça do Trabalho de vínculo de médicos, veterinários com as clínicas, motoristas de aplicativos com as empresas de aplicativos, né? Então, esse está sendo um novo entendimento. Eu tenho minhas dúvidas se está correto, né? Uhum. Muitas dúvidas, inclusive. Aparentemente, as decisões da Justiça do Trabalho e do STF são um pouco divergentes, é isso mesmo? São conflitantes, e digo mais: na Justiça do Trabalho é feita toda a produção de provas, ouve-se testemunhas, analisam documentos, ouve-se a empresa, de fato você consegue verificar se ele era subordinado, como que era o dia a dia. Quando vai para o Supremo, que está cassando essas decisões, é simplesmente analisar o documento. Terceirizou a atividade fim, com ou sem registro, tá ok, pode terceirizar, caça a decisão. Inclusive, está tendo uma certa discussão que o Supremo oficiou o CNJ para que chame a Justiça do Trabalho e dê lá o puxão de orelha dela, porque ela está descumprindo uma orientação do Supremo, né? O tema 2725, ele é de observância obrigatória por todos os ramos da justiça, mas a Justiça do Trabalho está lá alegando: olha, nesse caso houve fraude, né? Contratou através de pessoa jurídica, mas houve fraude. O STF não quer nem saber, está dizendo, ok, terceirização, atividade fim, pode, né? Eu acho que talvez a solução disso seja política, né? E não jurídica. Deu para ver que tiveram muitas mudanças e deu para ver também que tudo que é mudança gera um debate, gera uma discussão de como vai ser, como está sendo, né? Então, para a gente terminar essa nossa conversa sobre essas novas modalidades de trabalho e sobre o mundo do trabalho em geral, quais são os grandes desafios para a legislação acompanhar tudo isso que vem ocorrendo? Quais são os principais debates ou até as principais reivindicações por mudanças ou melhorias? O que está aí na pauta de assunto quando a gente fala dessas novas maneiras de se trabalhar nos dias de hoje? Quando a gente fala de relação de trabalho, relação de emprego, nós temos dois lados, né? Quem contrata, que acha que paga muito e recebe pouco, e quem é contratado, que acha que trabalha muito e a remuneração é pouca. Então, talvez achar esse fiel da balança para deixar tudo justo, né? O nosso universo demanda por isso, por equilíbrio, né? Mas uma coisa que tem acontecido muito é que eles romantizaram o trabalho informal, né? E isso me assusta um pouco. Hoje em dia, todo vendedor de bala de semáforo, todo mundo que tem essas atividades porque estão desempregados e precisam, né, dar os seus pulos, seja Uber, seja fazendo doce para vender, é chamado de empreendedor, né? E quando você fala de empreendedorismo, você está falando de competição
entre empreendedores para ver quem se sai melhor e quem vence na vida. E quando pessoas estão lá buscando vencer na vida, empreendendo sozinho, significa o quê? Que tem uma competição entre eles. E quando há competição entre duas pessoas, eles nunca vão buscar o bem comum. Talvez falte isso, que todo mundo busque o bem comum, que fique bom para quem contrata, que fique bom para quem presta serviço e que fique tudo justo, né? Eu acho que falta isso, encontrar o bem comum. Tá aí uma reflexão para você que está assistindo levar depois desse programa, porque esse assunto realmente gera muitos debates. Muito obrigada, né, doutor Luiz Gustavo, por essa conversa, por esclarecer dúvidas. E obrigada a você que nos acompanhou, que você leva essas informações, discuta com seus amigos, com sua família e continue acompanhando aqui o Conexão AB, que traz esses temas jurídicos, mas sempre levando para o nosso dia a dia. Então, obrigada e até a próxima.